Áudio 19. Olá, amados e amadas do Senhor. Estamos mais uma vez aqui. Me chamo Ana Amélia Vieira. Voltei para mais um estudo do livro Armado para a Guerra. Quero que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa. Vamos com mais um estudo em nome de Jesus. Ainda dando continuidade ao capítulo 8, vamos falar sobre fatos incontestáveis sobre a batalha espiritual. Em meio a todas as mentiras de Golias, o gigante faz uma declaração verdadeira no versículo 9. Ele diz: "Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." Essas regras de batalha que Golias estabeleceu eram os fatos incontestáveis da batalha durante os dias de Davi. Aquele que vencesse a batalha era o campeão, quer fosse ele o agressor ou aquele que havia aceitado o desafio. Aquele que caísse derrotado serviria o outro para sempre como escravo. Esses fatos incontestáveis da batalha ainda são as regras da batalha espiritual hoje. Se você vencer todas as emoções mentirosas, as acusações caluniadoras e as sugestões enganosas que o diabo tenta usar na sua tentativa de neutralizá-lo, você será capaz de manter o inimigo em uma posição de subordinação pelo restante da sua vida. Quando você paralisar as ameaças e as mentiras intimidadoras de Satanás, ele não será mais capaz de manter a sua mente cativa. No entanto, se você não aprender a levar os seus pensamentos cativos, e a sua mente e as suas emoções serão usadas como ferramentas de Satanás para dominar o seu processo mental pelo resto da sua vida. Se você não assumir o comando da sua mente, aprendendo como declarar a verdade de Deus a si mesmo em lugar de ouvir as mentiras do inimigo, o diabo continuará a usar emoções mentirosas e ilusões para manipular, dominar e controlar você pelo restante da sua vida. Observe que Golias disse: "Eu desafio hoje as tropas de Israel." Atualmente, o diabo está fazendo o mesmo tipo de afirmação blasfema e aterrorizante contra o povo de Deus. Ele pode falar: "Desafio você a tentar andar em saúde divina. Desafio você a acreditar que a sua situação financeira vai mudar. Desafio você a ter êxito no seu ministério", entre outras coisas. Embora os maus filisteus nunca tenham levantado uma espada, arremessado uma lança ou se movido de seu acampamento, eles venceram o povo de Deus com ataques mentais e verbais de intimidação. Os israelitas erraram ao considerar e meditar nas ameaças de Golias, permitindo que essas ameaças os inundassem de medo. Como resultado, eles foram neutralizados sem que uma guerra em campo ocorresse. Com que frequência Golias vinha fazer essas ameaças? A palavra diz: "Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição." Dia e noite, pela manhã e pela tarde, Golias neutralizava mentalmente o povo de Deus. Isso, é claro, é como o inimigo ainda ataca a mente e as emoções das pessoas. Ele não ataca uma vez e depois volta uma semana depois para atacar de novo. Em vez disso, ele ataca depressa e repentinamente, vez após vez após vez. De manhã e de tarde, o diabo ataca decidido em seu objetivo de prejudicar irreparavelmente a fé e a confiança do povo. Vamos ler em 1 Samuel 17 o que aconteceu em seguida. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento. Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Observe que o versículo 23 diz: "E Davi o ouviu." Esse era o primeiro encontro de Davi com o gigante agourento, e algo nas palavras de Golias incitou a ira na alma de Davi. Que choque para aquele jovem pastor ouvir um filisteu pagão insultar o Deus de Israel e perceber que ninguém estava fazendo nada a respeito. Na verdade,
Os israelitas não estavam apenas sentados ali para fazer nada a respeito de Golias. O versículo 24 diz que, na verdade, eles fugiram aterrorizados. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Mas o jovem Davi não teve medo do gigante filisteu. Ao contrário, ele ficou irritado com a arrogância verbal de Golias. E no versículo 23 diz: Depois Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Imediatamente, o irmão mais velho de Davi ofendeu-se com a confiança de Davi e repreendeu seu irmão mais novo por agir com ousadia demais. É o que nos diz o versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Com frequência, quando os jovens se levantam para desafiar o inimigo, eles são acusados de agir com ousadia demais. Seus líderes mais velhos podem estar corretos ao apontar a grande diferença entre a ousadia espiritual deles e a arrogância rude. Não obstante, há uma verdadeira ousadia que o Espírito Santo concede aos vasos rendidos a ele. Davi era um desses vasos rendidos ao Senhor. Ele era tão rendido ao poder de Deus que operava por intermédio dele que uma confiança inspirada pelo Espírito Santo se levantou dentro dele. A essa altura, Davi simplesmente não conseguia mais conter a sua ira justa. Davi ficou perplexo com a reação hostil de seu irmão mais velho e com o medo que tomou conta dos enormes soldados israelitas que o cercavam. E disse Davi, nos versículos 29 e 30, O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Na essência, Davi estava perguntando: Não existe uma causa aqui pela qual vale a pena lutar? Não existe um soldado nesse acampamento que seja homem bastante para enfrentar esse filisteu? Por que não estamos lutando? Davi aparentemente começou a ir de um soldado a outro, perguntando: E você? Você vai lutar contra Golias? Logo ficou claro para ele que ninguém tinha fé ou coragem para acreditar que aquele gigante vil poderia ser morto. A notícia da confiança e ousadia de Davi imediatamente se espalhou pelo acampamento israelita como um fogo. Do mesmo modo, você pode ter certeza que quando você tomar a decisão de se mover no poder de Deus e derrubar as fortalezas da sua vida, isso será notícia. Todos os que o cercam estarão falando sobre a sua ousadia. Alguns podem até tentar convencer você a não fazer isso. Agora observe o que a Bíblia diz em seguida, nos versículos 31 e 32. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. No coração de Davi havia uma disposição de ser usado por Deus e um desejo ardente de ver o inimigo morto. Saul ficou tão impressionado com a coragem soberana do jovem que disse a Davi: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Naturalmente falando, Davi era jovem demais e destreinado nas armas naturais de guerra para pelejar contra esse gigante. O rei Saul sabia disso, portanto, olhando as coisas a partir dessa perspectiva carnal e mundana, Saul sabia que Davi, naturalmente falando, não era páreo para Golias. Entretanto, Davi tinha a perspectiva do céu. Ele sabia que o homem exterior, a carne, para nada prestava no que se referia a se mover no poder sobrenatural de Deus. Assim, Davi respondeu às dúvidas de Saul com a palavra de fé: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e o livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Golias não era o primeiro inimigo que Davi havia enfrentado na vida. Ele já tivera confrontos olho no olho com um leão e com um urso. Como pastor, Davi decidira que aqueles devoradores não roubariam nada dele, nem mesmo uma única ovelha.
Essa era a atitude vencedora de Davi, necessária para derrotar o seu inimigo todas as vezes que o seu inimigo atacasse. Precisamos ter essa mesma atitude quando o diabo vier manipular as nossas mentes e as nossas emoções, atacar os membros de nossa família com doenças, devorar nossas finanças ou destruir internamente nossa igreja ou ministério. Nossa atitude deve ser a mesma atitude de Davi. Temos de declarar com ousadia para o inimigo: Satanás, esse ministério não te pertence. Diabo, você não tem poder sobre as nossas finanças. Você não tem poder de matar os membros da nossa família com doenças ou enfermidades. Você não pode, não pode, não pode. Se o diabo não soltar voluntariamente aquilo que é nosso quando nós dissermos a ele para fazer isso, teremos de reagir como Davi fez quando o leão e o urso atacaram suas ovelhas. Davi disse a Saul: eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e o livro as ovelhas de sua boca. Quando se vierem contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Davi já havia experimentado tanto o poder e a vitória de Deus em sua vida que aquele filisteu não era ameaça para ele. Ele já enfrentara um leão feroz e experimentara a fidelidade de Deus quando foi revestido pelo poder para matar o leão. Davi já enfrentara um urso e experimentara a fidelidade de Deus quando foi revestido de poder para matar o urso. Da mesma forma, nós temos de sair atrás do diabo na autoridade que Jesus nos deu e obrigá-lo a soltar o que quer que ele tenha tirado de nós contra a nossa vontade. Glória a Deus por esse estudo. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, estamos mais uma vez diante de Ti. Pai, os nossos corações alegres por este estudo. Nesta hora, Senhor, eu quero Te pedir essa força que o Senhor deu a Davi, essa ousadia que o Senhor deu a Davi. Senhor, nós precisamos romper nessa fé. Nós precisamos estar, Senhor, comprometidos com a Tua presença para sabermos que a autoridade que o Senhor nos deu é muito maior do que qualquer ataque que o inimigo venha nos dar. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que me ouve agora. E eu Te peço também o Teu poder, a Tua autoridade sobre a vida dela. Porque a Tua palavra disse que essa autoridade nos daria a condição de pisarmos serpentes e escorpiões. E nessa autoridade, toda a obra maligna tem que cair por terra, em nome de Jesus. Obrigada por mais um dia de estudo, Pai. Essa é a nossa oração neste dia. Amém e amém. Obrigada por mais um dia na sua companhia. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe. Voltamos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém.